Primeira questão pede para definir sustentabilidade segundo o que você compreendeu de um vídeo. Então o vídeo está muito claro, certo? Que é uma questão pessoal. Segunda questão também pergunta as vertentes da sustentabilidade. Um exemplo de uma vertente, a economia, né? De que modo a sustentabilidade está presente na economia. Um outro exemplo de vertente é o meio ambiente, né? Aí você pergunta de que modo a sustentabilidade está presente no meio ambiente. Também, se você ver o vídeo, você vai conseguir responder essa questão. Ela também é pessoal. Terceira questão: cite uma ação que te permite perceber a sustentabilidade no seu dia a dia, segundo o vídeo. Também o vídeo mostra vários fatos do cotidiano que a gente pode perceber, certo, a prática da sustentabilidade. Também é pessoal. A primeira, segunda e terceira questão são questões pessoais, certo? Que tratam exclusivamente sobre sustentabilidade. Da questão 4 em diante, trata da contextualização da matemática com a natureza e sociedade, principalmente com o meio ambiente. Quarta questão pede para você marcar as alternativas que você percebe que existem grandezas proporcionais. O que é uma grandeza proporcional? É uma situação em que um fato depende do outro para ter sentido, certo? Se um fato depende do outro para ter sentido, eles precisam ter certa proporção, certo? Como assim certa proporção? Enquanto uma coisa aumenta, a outra coisa também aumenta. Isso aqui é dito diretamente proporcional. Mas quando eu digo enquanto uma coisa aumenta, a outra coisa diminui, isso seria inversamente proporcional, certo? Eu vou aqui citar aqui dois exemplos e vocês respondem o resto. No primeiro exemplo, valor do Uber versus distância percorrida. Será se tem alguma relação em comum? Será se a cada valor do Uber cobrado, será se corresponde a certa distância? Sim, porque, por exemplo, vamos supor que cobre R$1 por distância. A cada uma distância, a cada 1 km percorrido, certo? O valor do Uber fica, por exemplo, R$1, R$2. Então esses valores eles têm relação entre si. Por isso que eles são grandezas proporcionais. Um outro exemplo é distância e tempo. Será que distância e tempo têm relação em comum? Sim, porque se você perceber aqui, quanto maior for a distância que você percorre, também maior será o tempo percorrido, certo? Então isso aqui também tem relação entre si. Um depende do outro para ter sentido, certo? Por meio desse exemplo, responda as demais. Quinta questão: se João consegue fazer uma atitude jogando 10 produtos orgânicos usados no lixo a cada 30 minutos, então quantos produtos ele conseguiria pôr no lixo em 2 horas e meia? Aí você percebe o seguinte: o primeiro passo é separar os dados. Ele diz que a cada 10 produtos jogados no lixo, certo? Ele gasta 30 minutos. Aí você escolhe a ordem. Você pode escolher o seguinte: a cada 30 minutos, João joga 10 produtos no lixo. Aí ele pergunta: mas se João gasta 2 horas e meia jogando o lixo, certo? Então quantos produtos ele jogaria no lixo? Então 2 horas e meia é a mesma coisa que você percebeu o seguinte: como aqui inicialmente ele tratou de minutos, certo? Como inicialmente ele tratou de minutos, você tem que converter 2 horas e meia em minutos. Então você percebe o seguinte: eu tenho que 1 hora são 60 minutos, novamente 1 hora são 60 minutos, e a metade de 1 hora são 30 minutos. Então eu tenho quantos minutos aqui? 150 minutos. Então 2 horas e meia é a mesma coisa que 150 minutos. Então se a cada 30 minutos João joga 10 produtos no lixo, então em 2 horas e meia
ou seja, em 150 minutos, João ele joga quantos produtos no lixo? Você vai fazer aqui uma pequena regra de 3, certo? Grandeza proporcional trata de regra de 3. Você só multiplica primeiramente a diagonal que o x está presente. 30 vezes x, 30x. E agora 150 vezes 10. Você não vai multiplicar agora, você vai deixar do jeito que está aqui, porque eu vou passar mais um macete. Se você for isolar o x e você repetir esse 150 vezes 10, esse 30 que está ao lado de x, 30 passa a ficar abaixo dessa expressão, certo? Uma dica bem importante é o seguinte: nesse caso aqui você pode cortar um zero em cima e um zero embaixo. Em cima sobra quem? 150 vezes 1, que é quem? Que é o próprio 150. E embaixo sobra o que? Sobra apenas o 3, certo? Pronto. O resultado seria 150 dividido por 3, que seria quantos produtos? Seria 50 produtos, certo? Essa é a resposta. Sexta questão: se a cada 5 árvores retiradas de um certo bairro, as pessoas se conscientizam e plantam 15 árvores no mesmo bairro, então quantas árvores essas mesmas pessoas precisariam de plantar se elas retirassem 30 árvores desse bairro? Então essa atitude sustentável diz o seguinte: a cada 5 árvores retiradas de um bairro, as pessoas plantam nesse mesmo bairro, né? Porém em locais diferentes, elas plantam 15 árvores. Aí pergunta: e quantas árvores essas pessoas precisariam de plantar se elas retirassem 30 árvores? Então seria um valor x. Você só vai fazer meio por os extremos, certo? Vai fazer multiplicação cruzada. E esse raciocínio vai ser o mesmo raciocínio dessa questão aqui, dessa questão 5. Sétima questão: se uma árvore absorve 1 kg de gás carbônico por dia, então quantas árvores seriam necessárias para absorver 20 kg de gás carbônico emitidos por um só automóvel? Que você pode perceber aqui. Você pode perceber o seguinte: se uma árvore absorve 1 kg de gás carbônico por dia, então ele pergunta quantas árvores seriam necessárias para absorver 20 kg de gás carbônico emitido por um só automóvel. Então aqui está muito simples, certo? Então em um só dia, uma árvore absorve 1 kg de gás carbônico. Então para 20 kg de gás carbônico, eu teria que usar o mesmo valor, 20 árvores, certo? Oitava questão: se a uma velocidade de 80 km por hora, uma pessoa de automóvel chega em uma cidade em 60 minutos, então em quanto tempo essa pessoa chegaria ao mesmo local se fosse a uma velocidade de 120 por hora? Você percebe o seguinte: a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque enquanto uma coisa aumenta, a outra coisa diminui. Porque quanto mais você aumenta a velocidade, em menos tempo você chegará naquele destino, certo? Você percebe o seguinte: se a 80 km por hora uma pessoa chega em uma cidade em 60 minutos, então se ele aumentar a velocidade para 120 por hora, ele chegará em quantos minutos? Em x. Quando a grandeza é inversamente proporcional, o que você vai fazer? A fração que está relacionada ao x vai ser invertida, certo? E as demais permanecem. Por exemplo, 80 e 120 permanece. Só que a fração que tem relação com x, ela vai ser invertida. X vem para cima e o 60 vem para baixo.
Pronto, a partir daqui, faça multiplicação cruzada e use o mesmo procedimento da questão 5, certo? Use esse mesmo procedimento da questão 5.